Fala família Vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui de Paracambi, Rio de Janeiro, trazendo vídeo para o canal já um pouco tarde aí nessa quarta-feira. Brasileirão começa hoje, né? Vai começar hoje o Brasileirão. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Brasileiro, muitas informações do Vasco da Gama, o Brenner que foi apresentado oficialmente, o Inestrosa aí que teve sua primeira coletiva hoje como jogador do Vasco lá no CT Moacir Barbosa, o Inestrosa, perdão, Marino, né, e Inestrosa. Vamos falar também atualizações aqui do Ryan, né, uma notícia curiosa do Ryan. Vamos falar de Cláudio Spinelli, jogador aí do Independente Del Valle do Equador, que o Vasco está querendo trazer. Muitas informações para vocês. Vamos falar de arbitragem também, arbitragem profissional da CBF, que vai começar a valer dia 1º de março. Agora eles vão ter carteira assinada, agora vão ter obrigações. Vamos ver no que isso vai dar. Mas antes de mais nada, eu peço para você deixar o joinha, o like, para você curtir aqui, para você se inscrever no canal também, ativar o sininho de notificações para vocês saberem quando o vídeo vai subir na plataforma e também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis aí, amigos, familiares, parentes, quem você puder, para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Passamos dos 1.000, galera. Passamos dos 1.000. Vamos para mais. Vamos para 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100. Conto com a ajuda de vocês, pessoal. Vamos falar de arbitragem. Olha só, gente. Vai começar a arbitragem profissional aqui no Brasil. Eu quero ver no que isso vai dar, tá? Aí eu tenho uma lista aqui para mostrar para vocês, cara, a relação de árbitros, né? Que vão ser árbitros profissionais. Eu vou trazer a lista para você e vou também trazer a lista dos árbitros já da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, ó, vou pegar aqui a minha cola, celular de mamãe, vou botar a lista aí para vocês, né? Antes de mais nada, olha a lista dos árbitros. Eu trouxe aqui no vídeo curto, mas vou trazer aqui no vídeo longo também. Olha a lista dos árbitros profissionais que a CBF escolheu, tá? Ó, vou colocar a lista aí para vocês. Lista de 20 árbitros profissionais é a seguinte: Alex Stefano, Anderson Daronco, ai meu Deus do céu, cara, o Boi Cansado, Braulio Machado, esse também, Bruno Arleu de Araújo, cara de 2 critérios diferentes para o mesmo clube, né? O famoso Bruno Arleu que entrou no seleto time de árbitros aí, ajuda o Urubu, Davi Lacerda, Edna, só tá Edna aqui nessa lista, Felipe Lima, Flávio Souza, Jonathan Pinheiro, Lucas Casagrande, Lucas Torezin, Matheus Candansan, o Zanovelli, né, esqueci o primeiro nome dele, Zanovelli todo mundo conhece, Rafael Klein, Ramon Abate Abel, Rafael Klaus, olha que beleza, cara, olha que maravilha, e só melhor, olha, Rodrigo Pereira, Sávio Sampaio, Wagner Magalhães, eu acho que é o Wagner Nascimento Magalhães, Wagner Magalhães Nascimento, né? O Wagner Nascimento Magalhães, o Cachaceiro, e o Wilton Pereira Sampaio, que inclusive vai apitar o jogo do Urubu hoje. Olha, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Se essa profissionalização dos árbitros for muleta para dizer que estão fazendo alguma coisa e para legalizar o roubo, para legalizar a sacanagem, não adianta profissionalizar nada, tá? Parece que os árbitros agora aí vão ter um salário fixo por partida, o árbitro FIFA vai ganhar em torno de 7.500 por jogo, e o árbitro, né, do quadro normal vai ganhar em torno de 5.000 e pouco aí por partida, tá? Eles vão ter salário fixo, vão ter nutrólogo, vão ter psicólogo, vão ter um monte de aparato ali, vai ter tudo, vai ter todo o suporte agora em torno deles, vai ter massagista, vai ter preparador físico, vão ter a parada toda, vai ficar beleza ali para eles, não vão poder reclamar de nada. E outro detalhe, agora vai ter rebaixamento de árbitros, árbitros que não foram bem
na temporada, eles vão descer tipo ali para uma Série B da arbitragem, vão descer 2 e vão subir 2 que estiverem lá apitando lá na Série B, na Série C, vão subir para a elite, para a Série A do futebol brasileiro. Agora vai ter também rebaixamento de árbitro. Aí é que eu digo, eu quero saber qual serão os critérios da CBF para definir quem vai ser rebaixado e quem não vai ser. Porque se continuar Rafael Claus, Wilton Pereira Sampaio, Anderson Daronco, por exemplo, esse Bruno Arleu de Araújo, continuar, proteger alguns times, prejudicar outros times, e a CBF continuar dizendo que está normal, que está legal, que eles agiram certo, não vai adiantar nada. Vai ser igual o VAR, cara. O VAR veio para corrigir as injustiças, para corrigir os erros. E, na verdade, ele só legalizou o roubo. O VAR só legalizou o roubo. Por quê? Porque o VAR, ele deixa brechas, né? Eles decidem quando o VAR vai ser chamado ou não, né? O VAR decide quando tem que interferir num lance ou não tem que interferir. Então, tem lance capital que o VAR não interfere. E a injustiça continua, né? O erro continua. Tem lance que o juiz olha a imagem do VAR e ele briga com a imagem do VAR e ele não aplica aquilo que ele está vendo ali no VAR, né? Então, cara, se está profissionalizando a arbitragem para melhorar, beleza. Agora, se está profissionalizando a arbitragem para legalizar o roubo, aí, meu irmão, a gente vai continuar na mesma, não vai adiantar nada. E eu vou trazer agora para vocês a lista aqui, né, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, dos árbitros, né? A lista é o seguinte, né? Os jogos de hoje e os jogos de amanhã também. Olha, árbitro da primeira rodada do Brasileiro de 2026, Atlético e Palmeiras, vai pitar o Bruno Arleu de Araújo. Abre o olho, tá, Atlético? Abre o olho, Atlético, Palmeiras. Ó, Internacional e Atlético Paranaense lá no Rio Grande do Sul é o Flávio Souza. Curitiba e Red Bull Bragantino vai pitar o Paulo Zanovelli. Lembrei do primeiro nome do indivíduo, Paulo Zanovelli. Vitória e Remo, Ramon Abate Abel. Isso daí talvez não tenha tanta coisa. Fluminense e Grêmio no Maracanã da Vila Cerda. Corinthians e Bahia, Anderson Daronco. Abre o olho, Bahia. Abre o olho, Bahia. Abre o olho. Chapecoense e Santos, Salve Sampaio. São Paulo e Urubu, o Wilton Pereira Sampaio. São Paulo que abra o olho também, tá? O São Paulo também que abra o olho, que ele vai ser gafado dentro de casa hoje. Mirassol e Vasco, Rodrigo Pereira. E Botafogo e Cruzeiro, Matheus Candançan. Esses são os árbitros que vão apitar aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver que porcaria que vai dar essa tal profissionalização da arbitragem brasileira. Vamos ver se eles estão profissionalizando para melhorar ou se vai ser só para oficializar o roubo, né? Que já é escancarado. Gente, falar de Brenner e Hinestrosa, tá? O Brenner foi apresentado hoje e tá legal, tá bidado, tá tudo. Daqui a pouco eu vou botar aqui o print dos vídeos. Olha a apresentação aí, vídeo de apresentação aí do jogador, sem áudio, né? Claro, para não gerar direitos autorais também, que é fogo, né? Que eu não quero tomar outro strike. Então aí, o Brenner apresentado oficialmente como jogador do Vasco da Gama, contrato até o final de 2029, até dezembro de 2029, eu acho que pode prorrogar para mais um ano, se eu não me engano, né? Tá a apresentação aí do Brenner. E eu vou deixar um vídeo aí do Brenner dando um recado para a torcida do Vasco, que ele falou que ele já jogou contra várias vezes aqui em São Januário, ele sabe como a torcida do Vasco é, e a torcida do Vasco é a melhor coisa que o clube tem, assim eu entendi, né, que ele falou que é o melhor que nós temos, ele quis dizer que a torcida do Vasco é o melhor que o Vasco tem hoje, né, e realmente, né, a torcida do Vasco carrega o Vasco nos ombros, cara, e o Brenner agora falando, jogando a favor dessa torcida, que ele sabe como ela é forte, como ela apoia, e deixou recado para a galera, prometendo aí muita dedicação,
muita vontade para fazer o Vasco aí conquistar títulos. Vai chover, hein? Olha aí o vídeo do Brenner, daqui a pouco eu volto. Essa é uma das melhores expectativas que eu estou, porque já joguei contra e sempre me surpreendi com a força que a torcida tem. Eu acho que é o melhor que nós temos, então a expectativa é muito grande e tê-los ao nosso lado, ao nosso favor, tem tudo para ocorrer bem. Alô, torcida vascaína, fiquei muito feliz pelo apoio que vocês me deram, principalmente nesse primeiro momento nas redes sociais. Venho aqui para somar, para ser mais um de vocês. Espero ajudar o Vasco. Muito obrigado. Tamo junto. Bom, hoje teve a primeira entrevista do Marino Inestrosa como jogador do Vasco da Gama lá no CT Moacir Barbosa, né? E o primeiro corte que eu trago aqui da entrevista dele, né, é sobre o interesse que ele teve de outros clubes, inclusive aqui do Brasil. Além do Boca Juniors da Argentina, né, que ele estava negociando e o Vasco atravessou, ele teve interesse aqui do Botafogo e também do Internacional. E o Vasco foi o terceiro que se interessou por ele. Só que ele falou que ele sentiu que o Vasco realmente quis contar com ele, queria contar com ele, e ele não viu isso dos outros clubes. Ele não viu ali a vontade ali que o Admar teve de conversar com ele, de procurar ele, conversou muito com ele, inclusive o Admar Lopes, e ele não viu isso nos outros clubes, essa vontade toda aí de querer que ele jogasse aí nesses clubes. E eu vou colocar para vocês aí o Inestrosa falando da vontade do Vasco, do que o Vasco teve de contratá-lo. Daqui a pouco eu volto. Boa tarde aí para você também. Sim, eu teve várias propostas dos times daqui do Brasil. Acho que a primeira foi do Botafogo e a segunda foi do Internacional, se não me engano. Aí a terceira foi do Vasco, que eu falei também com o Admar, a gente falou bastante no julho. E eu vim para cá porque eu senti que o Vasco foi o time que mais quis que eu vier aqui para jogar com esse time. Então, isso faz a diferença. Porque ninguém falou para mim, dos times do Brasil daqui que gostavam de mim, ninguém ligou para mim. Sou o Vasco que teve a oportunidade de falar no julho com o Admar. Agora o Inestrosa vai ser perguntado se ele ficou frustrado de não ter ido jogar no Boca, né? Se teve alguma frustração de com o Boca não ter dado certo, e ele responde que ele não teve frustração nenhuma em não jogar no Boca, em vir jogar no Vasco, e ele falou que pelo contrário, que foi vontade dele, e o primeiro a ter vontade, tanto ele quanto a família dele tiveram vontade de vir para o Brasil, e a vontade primeira foi a dele, né? E que ele viu também, inclusive, a participação do Fernando Diniz também nas negociações, que foi lá, ligou para ele, conversou com ele, e ele falou que em 3 dias de conversa ele sentiu firmeza. Ele falou, ele fala, como vocês dizem aqui, né? Eu peguei a visão, né? A expressão que ele usou foi essa, né? Eu peguei a visão e eu não vi nenhum técnico de clube nenhum fazendo isso. Ligar para mim, conversar comigo e pedir para vir para o clube, para jogar para o clube. E ele falou que ele sentiu firmeza nisso, né? E foi o que convenceu a ele, foi o diferencial do Vasco aí para os outros clubes, o técnico ter vontade de pegar, ligar para ele e convencer a ele, explicar para ele como é que ele ia jogar, o planejamento que ele teria para o jogador. Ele falou que tudo isso aí foi um diferencial para ele vir jogar no Vasco, que ele não tem frustração nenhuma da escolha que fez. Veja aí o vídeo aí do Marino. Você se frustrou de não ir para Boca e o que representa você vir para o Vasco, que é um clube tão grande quanto o clube argentino? Obrigado. Bom, isso aí, cara, eu nunca senti frustração para vir para cá. Assim, eu fiquei muito feliz, minha família também, por vir para cá, para o Vasco. O primeiro que tomou a decisão fui eu. Então eu quero que isso fique bastante claro para a torcida e para todo mundo. E eu vim para cá porque senti que o Vasco foi o time que mais quis que eu jogara com essa camisa. E a ligação do Diniz deixou tudo claro para mim. Eu não precisei falar muito com ele, só falei, eu acho que 20 minutos.
E aí eu já peguei a visão, como a gente fala aqui, e já fiquei já tudo certinho, não fiquei na dúvida. Eu acho que isso foi muito importante para mim, porque ninguém tinha falado para mim dos técnicos do clube que queriam que eu fosse lá para os clubes, né? Ninguém falou para mim, sou o Diniz, e então isso foi muito importante para mim. Agora o Enestrosa, ele fala da vontade dele que ele tem de conquistar títulos aqui pelo Vasco da Gama, né? Que o desejo é de levantar um título que há muito tempo que o Vasco não ganha um título, né? Ele fala há muito tempo que vocês aqui não ganham um título. E a vontade é ele de levantar um título para dar, para não só para alegria ali do grupo, dos jogadores, mas para alegria da torcida também, que há muito tempo não vê um título e a primeira vontade que ele tem, o primeiro desejo que ele tem de trabalhar para poder levantar um título aí esse ano para o Vasco e dessa forma aí todo mundo está incumbido aí nessa missão, todo mundo aí pegando a visão aí, né, desse objetivo de finalmente aí do Vasco aí erguer um título aí, porque o último foi em 2016 e ele falou que tem que parar com isso, que isso tem que ter um fim e tem que ser esse ano agora. Fica aí com o que o Marino tá falando aí na entrevista. Boa tarde. Cara, o primeiro levantar um título aqui com essa camisa. Eu já sei quanto tempo que vocês não ganham um título aqui, desde 2016, se não me engano. Então, eu acho que já é bastante tempo. Eu acho que está na hora da gente parar esse negócio aí, levantar um título para a gente e também para a torcida aqui. Eu acho que merece muito, uma torcida muito grande, muito boa. Também tem uma história muito linda que a gente tem que se lembrar disso também. Eu acho que isso vai ser muito importante também. Agora, os reforços tá muito bom, o técnico também é muito bom, os jogadores acho que tem uma mentalidade também de fazer na grande temporada. Então, acho que agora é só nós jogadores e comissão técnica também, todo mundo ir para o mesmo caminho e pegar a mesma visão de todo mundo, que todo mundo quer sair campeão aqui esse ano. E com os reforços, eu acho que o time tá muito legal, tá muito bom. Eu acho que dá para a gente brigar bastante lá com outros times daqui do campeonato. Agora o Marino Enestrosa vai falar das características dele com o Andrés Gomes, né? Ele diz que ele tem umas características parecidas de jogar pelas pontas, jogar ali pelas alas, né? E também pisar muito na área, fazer jogadas ali de linha de fundo. E ele fala aí das características aí que ele tem com o compatriota dele que joga pelo lado esquerdo, o Andrés Gomes. Fica aí com o que o Marino Enestrosa vai dizer agora. Boa tarde. Bom, eu acho que o jogo quase parecido ao Andrés. Só que ele já se adaptou aqui, já conheço já o time, já conheço o jogador, também já jogou uma final que é muito importante também. Então eu acho que isso é importante também para ele. Agora eu sou um jogador que gosta muito do drible também, como você falou, de pisar na área também. Então eu acho muito parecido. Só que tenho que me adaptar agora, tenho que treinar bastante, trabalhar bastante forte para chegar do nível que o professor está querendo. Bom, como eu disse, né, Breno e Nestrosa aí foram regularizados, já estão no BID, né, só que não foram relacionados aí para a partida de estreia na Copa do Brasil contra o Mirassol na quinta-feira, dia 29 às 20 horas, lá no Maião, estádio do Mirassol. E além dos dois, parece que o PH também não foi relacionado. O PH parece aí, se queixou aí de dores no pé esquerdo, né? Notícia aqui do Atenção Vascaínos. E o PH também não está relacionado para a partida. No lugar dele, eu creio que o Puma Rodrigues vai atuar ali na lateral direita, uma vez que o Puma Rodrigues, na minha opinião, ele tem que ser titular nesse time, independente de posição, na lateral direita, na lateral esquerda, enfim. Pessoal, vamos falar aqui sobre Cláudio Spinelli aí, atacante que o Vasco está querendo aí comprar do
Independente Del Valle, lá do Equador, né? O Vasco ele fez uma proposta, atualização de momento que eu tive até agora, tá? O Vasco ele fez uma proposta e ela foi recusada. A primeira proposta aí foi recusada pelo Independente Del Valle. Mas o jogador parece que já deu ok. O jogador vai vir para ganhar menos da metade do que o Verratti ganhava de salários, tá? E parece que o Vasco vai fazer uma outra proposta agora para o Independente Del Valle para ver se o clube equatoriano aceita, né? E o Vasco está aí negociando, as negociações estão aí em andamento. E lembrando aí, cara, que o Bruno Rodrigues do Palmeiras foi cogitado para vir para o empréstimo para o Vasco. Ontem, fontes aí, né? Instagram, na torcida vascaínos aí do Leonardo Lacerda, outros sites aí relacionados a Vasco da Gama, perfis do Instagram também, estavam dando aí como certo aí o Bruno Rodrigues, né? Centroavante aí do Palmeiras, vir por empréstimo para o Vasco aí de 1 ano. Agora, hoje eu não escutei mais nada sobre isso. O que eu estou escutando aí é o Cláudio Spinelli aí vindo a todo vapor. Rumores dele aí para vir para o Vasco da Gama. O Vasco quer contratar ele em definitivo, né? Quer comprar, né? O Cláudio Spinelli. Uma notícia aí do tal do Germán Garcia Grova, esse setorista aí argentino, se não me engano. Eu acho que ele é argentino, que ele não costuma errar não, tá? Quando se trata de jogadores lá de fora, esse cara aí, esse turista Germán Grova aí, não costuma errar não. E tem um vídeo aí do Pedrinho, né? O Pedrinho deu uma entrevista aí, falando justamente disso, né? Ele foi abordado sobre a recuperação judicial do Vasco, sobre o interesse do Vasco, tanto no Spinelli quanto no lateral esquerdo cuiabano. E o Pedrinho fala, né, que eles estão trabalhando muitas vezes aí com negociações de empréstimo com opção de compra ou com obrigação de compra, justamente para não sair ali do caminho da recuperação judicial. Que o Vasco ele não contrata contando uma linguagem popular, né, contando com o ovo no cu da galinha. O Vasco ele contrata de acordo com o dinheiro que ele tem em caixa, justamente para eles darem sequência aí na recuperação judicial, para eles não saírem do caminho. Por falar nisso, o Vasco, cara, ele acertou com o Valdir. Eu já vou adiantar logo essa informação aqui. O Vasco, ele pagou mais de 5 milhões à vista para o Valdir, com o dinheiro que ele recebeu do Ryan agora. O Vasco quitou a dívida com o Valdir, tá? Lembrando aí que os advogados do Valdir foram os primeiros aí a concordar com a recuperação judicial vascaína. Aí o Valdir, no dia da reunião, né, da Assembleia, veio com aquele discurso. E como é que pode? Eu me dediquei muito ao Vasco da Gama, poxa, eu me lasquei todo, eu me machuquei, eu fiquei com problema na coluna, que eu não sei o que eu não sei o que lá, e agora o clube faz isso com um ex-funcionário que se dedicou tanto. Tá aí, ó, o Vasco pagou à vista mais de 5 milhões que ele devia ao Valdir, foi um dos primeiros, e parece que é um processo que o Vasco pretende adotar. O Valdir foi um dos primeiros ali para mostrar a linha que o Vasco quer seguir, né? Ou seja, dívidas assim, desses valores como a do Valdir Bigode, o Vasco pretende aí antecipar, pretende aí já pagar na frente, né? Para acabar de vez com o problema, né? Então isso aí é bom também para o seu Mauro César Pereira, que veio falando besteira, dizendo que o Vasco está contratando a esmo, está dando chapéu no Boca e que não sei o quê, quando ele tem que pagar as dívidas da recuperação judicial. Tá aí, Maurinho, o Vasco está pagando as dívidas. Tá, Maurinho? Para você ficar feliz, satisfeito. O Vasco está pagando as dívidas. Então o Pedrinho vai dizer aí que o Vasco está fazendo as contratações, né, de acordo com o que está estabelecido ali na recuperação judicial, para eles não saírem ali do caminho que tem que seguir, até mesmo pelo que a recuperação judicial ali, pelo que a justiça exige. Fique aí que o Pedrinho está falando, daqui a pouco eu volto. Uma expectativa muito em cima do Cuiabano, que está sendo noticiado tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e também o Spinelli agora. Existe esse tipo de negociação? O Vasco está indo atrás desses dois jogadores? Existe. A gente sabe que a janela europeia fecha antes, então tem todo um processo
mais rápido e acelerado, só que sempre com a responsabilidade financeira, que é um dos pilares, obviamente, da minha gestão. O início da gestão, ela teve um cuidado muito grande, né? Porque era um período onde a gente entrou com caixa zero, por isso até o motivo da recuperação judicial, e dentro do processo de recuperação judicial a gente consegue gerar fluxo de caixa e consegue fazer movimentos melhores no mercado, e agora é um processo diferente do início da gestão. Contratações melhores, a gente vai subindo um pouquinho a prateleira, mas ainda a gente consegue visar um pouquinho as oportunidades, sempre com opção de compra, muitas vezes não com a obrigação, porque a gente trabalha sempre com o ordinário, não com o extraordinário, a gente não conta com o que a gente pode ganhar, e sim com o que a gente vai ter em caixa, para não correr nenhum risco de descumprimento até dos processos estabelecidos pelo juiz dentro do plano de recuperação judicial. Mas a gente tem indo bem no mercado, é lógico que os jogadores que chegam com um grande potencial, mas depende muito do que vai acontecer aqui. Algumas contratações dão certo, outras não, isso depende muito da adaptação, do rendimento. Mas são jogadores que são jogadores já carimbados, né? O Henrique Nostroza é um jogador de muito potencial, que a gente já, desde o ano passado, a gente já foi atrás, mas com uma proposta abaixo, porque a gente queria, mas ia dentro das nossas possibilidades. Dessa vez a gente foi um pouco mais agressivo, obviamente respaldado por uma questão orçamentária, e deu tudo certo. O Brenner também é um jogador que já tem assim uma história marcada, assim, não é um teste, né? Um jogador que é uma aposta, um jogador já que tem um mercado forte já dentro do Brasil e na Europa, então são jogadores importantes que chegam para ajudar. Bom, como eu falei, o Valdir já foi, né, indenizado, não deve mais nada para o Valdir Bigode. Nota aí do Gilmar Ferreira, que trouxe essa notícia. E uma outra nota também do Gilmar Ferreira sobre o Ryan, né, cara? Olha só, uma notícia curiosa. Uma instituição financeira adiantou os 25 milhões de euros que seriam pagos em 18 meses pelo Bournemouth da Premier League, da Inglaterra, né? É o seguinte, gente, o Vasco ele ia receber parcelado esses 25 milhões de euros em 18 parcelas. Uma instituição financeira adianta esse valor à vista para o Vasco e o Bournemouth da Inglaterra paga essa financeira de maneira parcelada, como se fosse pagar para o Vasco da Gama. É uma antecipação, só que isso gera custos, né? E o Bournemouth vai arcar com esses custos todos, com essa instituição financeira que adiantou o valor de 25 milhões de euros ao Vasco, adiantou à vista, o Vasco vai receber esse valor à vista e o Bournemouth da Inglaterra vai pagar parcelado para essa instituição financeira. Entenderam? É assim que funciona. Isso aí tem sido adotado aí por vários clubes aí que tá adotando essa medida, porque, por exemplo, o Vasco não ia aceitar vender o Ryan dessa forma parcelada em 18 meses. Então, tipo assim, para a negociação sair, para a negociação destravar, o clube comprador contrata uma instituição financeira, a instituição financeira adianta o valor que o clube que está vendendo o jogador está querendo, no caso o Vasco, a instituição financeira vai lá, é como se fosse uma antecipação de valores, entendeu? A instituição financeira vai lá, antecipa lá, paga à vista para o clube que está vendendo o jogador e parcela esse valor para o clube que está adquirindo o atleta, e esse clube ele paga parcelado para essa instituição financeira, com encargos, com juros, com custas aí que a instituição financeira vai cobrar do clube aí que está adquirindo o atleta. É assim que funciona, entendeu? Então, a jogada sagaz aí do Bournemouth da Inglaterra para poder contratar o Ryan. E para finalizar aqui, parece aí que o patrocinador que o Vasco estava aí negociando, né? Tem a Bet365 e também tem uma outra, Energia Bet, parece que também não foi, tá, gente? Parece que também não andou, o Vasco tá aí na saga para poder negociar o patrocinador master da camisa aí para 2026, que esse negócio tá rendendo, tá demorando já era para ter o patrocinador master há muito tempo,
e o negócio ainda não engrenou, tá? Então parece que outro patrocinador aí recusou, o tal da Energia Bet, não vai patrocinar o Vasco está procurando um patrocinador master aí para camisa para 2026, para formalizar um contrato aí, sei lá, de 2, 3 anos, não sei. Vamos ver e vamos aguardar para ver se a gente tem novidade. Agora, só para finalizar, uma notícia aqui do Emerson Rocha, do Na Torcida Vascaínos, né? Parece que o Vasco procurou o Eric Marcos, o ex-joia da cria da base aí, Eric Marcos, que foi vendido ao time da Bulgária, o Ludogorets da Bulgária, né? O Vasco vendeu o Eric Marcos aí pro Ludogorets da Bulgária. Eu fui contra na época, que eu vi ali o potencial no garoto, eu achava que o Vasco tinha que trabalhar melhor o Eric Marcos, e parece que ele foi procurado para ser repatriado ao clube aí, principalmente foi quem tomou frente aí, né, das negociações ou de alguma proposta foi o Fernando Diniz e o Felipe aí, o amigo de infância do Pedrinho aí, o diretor aí, sei lá o que o Felipe é dentro do Vasco, né, cara? Mas enfim, tá dentro da diretoria. Diniz e o Felipe procuraram aí o Eric Marcos para ver aí a possibilidade dele voltar para o Vasco e não teve até agora atualizações, pessoal. É isso, o Diniz está tomando a frente de todas as negociações do Vasco, pelo jeito, né, cara? Ele ligou para o Enestrosa foi categórico em dizer que ele ligou, que o Diniz mostrou o projeto, falou como o jogador ia jogar, isso que fez o jogador vir para o Vasco. Como CEO e como gerente de futebol, o Diniz, nota 10. Agora, como técnico, Deus que me perdoe. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, as notícias são essas, talvez eu volte mais tarde aqui, dependendo dos acontecimentos. Fiquem com Deus, tenham uma quarta-feira abençoada. Vamos acompanhar aí o primeiro dia da primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se vão ajudar o Urubu, né? O Hilton Pereira Sampaio. Saudações vascaínas e eu fui.